Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos conversar com a médica doutora Camila Brandão, endocrinologista. Eu estou vestida por Brechó Sou Consciente e a beleza por Blow Belvedere BH. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Gisele, bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço muito a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a endocrinologia, que é uma especialidade que, bom, eu sou suspeita para falar, né, mas é uma especialidade que tem sido muito procurada e que muitos ainda não sabem tão bem como é essa área de atuação. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, é um prazer também recebê-la. E, primeiramente, conta pra gente, afinal, o que a endocrinologia cuida? Então, a endocrinologia é a especialidade que estuda os hormônios. Os hormônios são mensageiros do nosso corpo e eles regulam bem finamente todo o nosso organismo. Então, o nosso metabolismo, todos os sistemas do nosso corpo, a gente vai ter a regulação hormonal endócrina por trás. Então, doenças como obesidade, diabetes, disfunções tireoidianas, alterações hormonais mais raras também, por exemplo, doenças da hipófise, da adrenal. Então, a endocrinologia ela está muito presente porque os hormônios eles estão presentes realmente regulando todo o nosso corpo. Desde doenças muito comuns, como essas que eu citei, obesidade, diabetes, disfunções tireoidianas, até disfunções mais raras. Bacana, doutora, muito bom saber e poucas pessoas, inclusive, né, conhecem essa especialidade. E quando que é o momento certo, assim, de procurar um endócrino? Bom, então tem algumas pessoas que chegam e falam assim, eu vim porque eu queria fazer um check-up hormonal, ver como estão os meus hormônios, e na verdade isso é até um termo que a gente deve evitar, né? Não existe um check-up hormonal, ninguém vai chegar aqui e a gente vai fazer uma avaliação completa de todos os hormônios, porque antes de tudo, né, a gente tem a máxima que a clínica ela é soberana. Então, existem realmente algumas disfunções que são mais prevalentes e que a gente deve buscar, mesmo na ausência de sinais, de sintomas. Principalmente isso vai ser guiado um pouco até pela faixa etária, né? Mas nem todos os hormônios a gente vai ter que estar ativamente buscando por disfunções. Ou seja, nós não vamos fazer um mega exame que vai dosar todos os hormônios do corpo. Né? Não tem necessidade, ao contrário, dosagens hormonais, elas muitas vezes são um pouco complicadas, elas nem sempre são tão acuradas e às vezes você encontra um resultado, uma dosagem hormonal que está fora daquele valor de referência, mas não necessariamente aquilo significa uma disfunção real. Então tem que ser realmente guiado ali pela clínica do paciente e sempre baseado em evidências, né? Então a gente tem que unir a endocrinologia sempre baseado por evidências científicas, pelo que realmente vai fazer diferença ali na condução daquele caso, né? Mas, por exemplo, quando a gente percebe sintomas, sinais que a gente não consegue explicar, que estão persistindo, né? Alterações do humor, do peso, do sono, alterações ali, no caso das mulheres, no ciclo menstrual, às vezes no cabelo, nas unhas, na pele. Então, isso pode, né, na disposição, isso pode sim estar associado a alguma disfunção hormonal que vale a pena sim investigar. Maravilha. Então, agora, como a gente já sabe, né, o que é e quando procurar um endócrino, por que você escolheu essa especialidade? E aproveita e conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Bom, eu me apaixonei pela endocrinologia, na verdade, nos primeiros períodos da faculdade, estudando ali a fisiologia do sistema endócrino, e depois com a prática, né, nos últimos anos, as práticas ambulatoriais, eu fui percebendo que a endocrinologia é uma especialidade que nos permite realmente cuidar das pessoas de uma forma ali longitudinal, de uma forma integral e estar presente em várias fases da vida. Então, né, a gente tem os endocrinologistas pediátricos, eu particularmente não atuo na pediatria, né, atendo adultos, mas a gente vai acompanhar, por exemplo, a mulher, né, então, desde a puberdade, passando ele pela gestação, depois no climatério. Então a gente tem a oportunidade de fazer um acompanhamento e como são doenças crônicas, na maioria das vezes, a gente acompanha
essas pessoas e acompanha a vida delas, né? Então a gente cria um vínculo muito bom. E quem gosta de cuidar, né, gosta desse vínculo. Então a endocrinologia, ela nos dá essa oportunidade, além dela oferecer a possibilidade preventiva, da gente atuar de forma preventiva para evitar complicações, evitar, né, problemas mais importantes de saúde. E além disso, a endocrinologia é uma especialidade onde a gente consegue aplicar muito bem os pilares da medicina do estilo de vida, que hoje é muito importante, que a gente sabe que traz um impacto muito positivo no manejo dessas doenças crônicas, dessas disfunções. Muito bem. E quais são os problemas maiores hoje que os brasileiros têm com os hormônios? Bom, então o principal problema hoje, né, que é um problema de saúde pública, não só do brasileiro, mas no mundo, é a obesidade, né? E a obesidade é uma doença tratada pelo endocrinologista. Então, primeiro, ela é uma doença, né, que muitos ainda acham que não é, então ninguém está acima do peso porque quer, porque por falta de vontade, de iniciativa, não. É uma doença crônica e que acomete 25% dos adultos hoje no Brasil, sendo que 55% das pessoas estão acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade. E é uma condição de saúde que significa risco para outras, por exemplo, para um diabetes tipo 2, que é uma outra condição muito prevalente, onde a obesidade, né, junto, claro, com a predisposição genética, é um importante fator de risco. Né? Então, obesidade, diabetes, as disfunções tireoidianas, principalmente o hipotireoidismo, também é uma condição muito prevalente, né? Está presente aí uns 5%, às vezes até 10% das pessoas, principalmente em mulheres, em idosos, né, em formas mais leves, como o subclínico. Então, problemas de fertilidade, principalmente hoje, que a mulher ela está engravidando numa idade maior, e porque está inserida ali no mercado de trabalho, demora mais às vezes para poder querer engravidar, e aí quando vai começar a tentar, encontra algumas dificuldades. Então isso também a gente pode ter algumas disfunções hormonais, como o próprio hipotireoidismo por trás disso, né? E no climatério, o climatério, né, é algo que antes, né, uns anos atrás, era visto como quase como um tabu, porque a reposição hormonal, ela ficou, né, muito taxada de forma negativa. Então, era algo que a gente não se falava muito, né? As mulheres sofriam muito caladas, passavam por esse período e achavam que não tinha muito o que ser feito. E de uns anos para cá, isso vem mudando, né? Felizmente. Então, a reposição hormonal da menopausa, ela vem sendo desmistificada, né? E com isso a gente vem vendo muitas mulheres buscando essa ajuda, esse conhecimento, né? Se conhecer um pouco mais nessa fase da vida e saber o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida, principalmente. Quais hábitos ajudam a manter o equilíbrio hormonal? Bom, não existe, né, hormônios que funcionam bem num corpo que não está também ajudando com os bons hábitos, né? Então, muitas vezes, as pessoas acham que estão com algum problema hormonal, quanto, na verdade, o problema, ele é muito mais, não digo simples de resolver, mas ele não é algo biológico, né, estrutural ali, é uma questão de hábitos de vida que estão ruins. Então, o estresse, a privação de sono, os hábitos alimentares, né, ruins, o sedentarismo, então isso tudo está muito integrado, né, então isso influencia, sim, negativamente nesse equilíbrio hormonal. Então, por exemplo, uma pessoa que dorme mal, ela vai ter algumas alterações ali hormonais que deveriam estar acontecendo durante o sono e não estarão. Isso vai estar implicado, por exemplo, no aumento de resistência insulínica, que pode alterar a glicose, e o estresse, né, ele ativa o eixo, por exemplo, do hipotálamo, da hipófise, da adrenal, altera o cortisol, que também vai influenciar nessa resistência insulínica, na distribuição de gordura corporal, e com um sono pior, você faz escolhas alimentares piores, então isso também repercute depois no seu padrão alimentar, que vai contribuir para um excesso de peso, e uma coisa vai puxando a outra. E no caso dos hormônios, eles interferem o peso, aparência e humor? Muito.
Muito, né? Então, por exemplo, a tireoide, os hormônios tireoidianos. Então, a tireoide é uma glândula muito pequenininha, né? Ela está aqui na base aqui do nosso pescoço, mas os hormônios delas controlam todo o nosso metabolismo e participam de vários dos sistemas, né, do nosso corpo. Então, por exemplo, uma disfunção comum como o hipotireoidismo, né, ele vai influenciar, por exemplo, nos cabelos, na pele, nas unhas, que vão ficar um pouco mais quebradiças, mais fracas, a pele mais ressecada, os cabelos vão começar a cair um pouco mais, pode haver um certo ganho de peso, uma retenção de líquido, aquela sensação de inchaço, né? O metabolismo fica mais lento, então a pessoa pode ficar um pouco mais desanimada, às vezes até deprimida. Então, influencia muito, né? Por isso que sintomas desse tipo que persistem e que muitas vezes a gente acha até que são decorrentes ali da correria do dia a dia, do cansaço, de um estresse, podem sim estar associados a uma disfunção hormonal. Joia. E você atende também muitas grávidas aqui, né? Sim. Muitas gestantes. Conta pra gente, é importante fazer esse acompanhamento hormonal na gestação? É muito importante, né? Na verdade, desde antes da gestação, então, desde o momento da pré-concepção, o ideal é essa mulher se preparar para engravidar, né? Claro que a maioria das gestações a gente não vai ter nenhum problema hormonal, mas desde questões que antecedem, por exemplo, dificuldades para engravidar, alterações no ciclo menstrual que podem interferir aí com essa fertilidade, já devem ser avaliadas. E durante a gestação, aquelas mulheres que possuem alguns fatores de risco, né? Por exemplo, a obesidade, o excesso de peso, um histórico familiar ali de diabetes, a própria idade materna, né? Um pouco mais após ali os 30, os 35 anos, aumenta o risco, por exemplo, de um diabetes gestacional, né, que tem uma prevalência aí que chega a 18% das gestantes, então realmente é algo muito frequente, né? O hipotireoidismo, que a gente deve rastrear dosando, por exemplo, né, o TSH no início de toda a gestação, porque às vezes ele aparece ali de forma subclínica, não tem muitos sintomas, mas a alteração ela pode implicar em desfechos ruins, por exemplo, em riscos para o bebê, para a mãe, né, para essa gestação. E são condições que, quando bem tratadas e acompanhadas, né, conjuntamente com o obstetra, com o endocrinologista, a gente consegue reduzir esses riscos e ter ótimos resultados. Muito bom. E os problemas na tireoide, como você havia até comentado, né, eles podem também passar despercebidos? Sim, podem. Por quê? Primeiro porque as principais disfunções tireoidianas, né, elas são o que a gente chama de subclínicas. Então, elas começam sem sintomas ou com sintomas muito inespecíficos, que se confundem com os sintomas do dia a dia, de um cansaço, de uma sobrecarga. Então é isso, né? Tá um pouco mais cansado, mais desanimado, tá rendendo um pouco menos lá no exercício, a concentração tá um pouco pior, né? Tá um pouco mais edemaciado, inchado, mas você acha que aquilo ali é porque tá cansado mesmo, tá sobrecarregado com a rotina, e às vezes a gente vai ter só uma alteração que ela é laboratorial inicialmente. Então, quando a gente tem, né, alguns sinais e sintomas ali, principalmente numa população que tem um risco maior, mulheres, né, idosos, quando tem um histórico familiar, então já tem uma mãe que tem um hipotireoidismo, tem uma irmã, tem uma tia, ou a pessoa tem outras doenças autoimunes, né? Essas principais disfunções tireoidianas, elas têm uma natureza autoimune. Então, tudo isso configura fatores de risco que vale a pena, mesmo com uma suspeita baixa, a gente procurar, né? E principalmente na presença desses sintomas mais inespecíficos, além dos nódulos tireoidianos. A gente não deve, né, fazer de rotina, por exemplo, um ultrassom de tireoide em todo mundo. Aliás, o ultrassom de tireoide não faz parte dos ditos check-ups, né, dos exames que todo mundo deve fazer. Por quê? Porque a gente tem, né? Às vezes até 60% das pessoas vão ter um nódulozinho na tireoide que vai ser visto apenas a ultrassonografia e que não vai ter nenhuma repercussão, né? Então a gente deve sim ter a sua tireoide palpada, né? Então a palpação da tireoide ela é importante, deve ser feita, né?
por um clínico, um ginecologista, idealmente um endocrinologista, e aí sim, né, percebeu algum nódulo, alguma irregularidade, a realização da ultrassonografia e a investigação daquele nódulo. Então, muitas vezes isso a própria pessoa não percebe, e aí o profissional, durante o exame físico, da palpação, que vai perceber. Muito bem, doutora. A gente já vai para as considerações finais. Tem algo que não foi perguntado, que você gostaria de deixar para a gente? Até mesmo os contatos aí para quem quiser agendar uma consulta. Olha, eu acho que é muito importante, né, a gente também comentar que a endocrinologia, ela vai muito além da gente só analisar ali os exames, né? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente vê uma prática da medicina que parece que os exames são mais importantes, então às vezes o médico até já pede exames antes de conhecer o paciente, né? E a gente é muito mais, vai muito além do que examinar um resultado alterado de um exame laboratorial. Então inclui uma consulta boa, né, uma boa conversa, conhecer aquela pessoa que está ali na sua frente. Então, eu não trato doentes, eu trato pessoas que estão com algum problema de saúde, alguma disfunção, né? Então, nem todo tratamento vai ser igual para todo mundo. É importante a gente individualizar, a gente ter essa avaliação global, integral, né? Esse cuidado. Então, vai muito além de só pedir exames, aquela relação, né, grande de exames, e cuidado com os tratamentos hormonais. Então, o hormônio, quando ele está indicado, quando é indicado fazer uso de um hormônio, uma terapia de reposição, ele realmente, se ele é bem indicado, ele vai melhorar muito, né, a qualidade de vida, as questões de saúde. Mas se ele é desnecessário, se ele é mal indicado, e atualmente a gente tem visto muito isso, uma banalização no uso terapêutico desses hormônios, muitos hormônios sendo indicados realmente sem uma indicação para finalidades estéticas, cosméticas, de performance esportiva, e isso é perigoso, né? Então, isso implica em riscos importantes para a saúde. Então, o hormônio, quando bem indicado, ele é ótimo, mas ele pode, na verdade, desequilibrar uma saúde que estava equilibrada, que, na verdade, o problema eram hábitos de vida, eram outras questões que precisam de ajustes e não necessariamente uma disfunção hormonal. Ou seja, um bom sono, uma boa alimentação, tudo isso. Prática regular de atividade física, manejo do estresse, né? Evitar o uso, né, excessivo álcool, evitar drogas ilícitas, cigarro, manter boas relações sociais, né? Então, os pilares aí da medicina do estilo de vida, junto com a endocrinologia, com esse cuidado ali integral, para a gente poder conseguir, né, oferecer esses cuidados aí preventivos e que vão prevenir alguns problemas de saúde, algumas doenças e complicações de doenças já pré-existentes. E qual que é a dica daquele alimento que você faz uso ou que não pode faltar na mesa? Olha, a gente costuma brincar aqui, não existe nenhum alimento que faça milagre, né? Não tem nenhum suplemento que te faça emagrecer, nenhum hormônio que vai resolver todos os seus problemas. Então, é um conjunto, né? Então, a base de uma boa alimentação, então a gente evitar excesso de alimentos processados, ultraprocessados, buscar uma alimentação mais rica em vegetais, em grãos integrais, carnes brancas, evitar o excesso de carne vermelha, evitar o excesso de gordura saturada, né? Apostar em fibras, em uma boa ingestão de água. Então, e lógico, isso tudo aliado à prática regular do exercício físico. Muito bem. Então, esse é o segredo. Maravilha, doutora. Adorei lhe entrevistar. Vamos deixar seu contato aqui. Quem quiser agendar, te procura pelo Instagram mesmo. E na bio tem o telefone? Isso, né? Na bio do Instagram tem o link que vai direto para o WhatsApp, que entra em contato com a secretária, né? Aqui no consultório. Pode também, às vezes, me chamar lá no direct. Tem o meu site também, né, que é doutora Camila Brandão, endócrino.com.br, que também tem os contatos, né, e os contatos aqui do consultório, e eu estou super à disposição. Agradeço aí a nossa conversa e, mais uma vez, a oportunidade. Muito obrigada, você também, lembrando que é Camila com K. Com K e 2 L's. E 2 L's. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.